ontem teve episódio do Redcast com Monark e Ryan Santos. E cara, no começo tava um assunto bacana, onde o Monark explicou como foi o começo dele na internet, contou um pouco dos seus erros como empresário, falou de alguns acontecimentos estranhos ao redor do mundo também, mas nada demais. Até que começa a conversa esquisita de sempre, né? Cheia de teorias da conspiração. E você acreditar em uma coisa absurda, ok. Agora, acreditar em 20, aí é foda, irmão. O Ryan, no meio disso tudo, até percebeu como o clima estava ficando pesado e ele ficou tentando mudar de assunto, retornar para o assunto inicial. Seja para falar sobre a nova vida do Monark, enfim, mas nada adiantava. E a partir daí, até a primeira metade do podcast, eu estava ficando meio preocupada. E até mesmo em estado de alerta com o que eles estavam falando no episódio. Como você já deve saber, os jornais de televisão usam essa estratégia para prender a sua atenção. Eles falam de coisa ruim para deixar a pessoa em alerta e a pessoa acreditar que ela precisa continuar acompanhando aquele tipo de notícia para se proteger. Foi uma técnica desenvolvida com o tempo e, provavelmente no passado, eram noticiados todos os tipos de eventos, sejam negativos ou positivos. Mas com o tempo, o jornal deve ter percebido que o ser humano funciona de uma forma que, para maximizar a audiência deles, era por meio do equilíbrio entre notícias boas e ruins, sendo a maior parte delas ruins, e uma boa outra para manter alimentando ali a sua esperança e você continuar querendo acompanhar o noticiário. E uma coisa que foi feita no podcast de ontem, do Monark com o Ryan, foi isso. Ainda que de forma inconsciente, era isso que eles estavam fazendo, só trazendo notícias ruins. Ou pior, teorias de coisas ruins, projeções de como tudo estava dando errado. Ou seja, aquilo nem aconteceu. Eles só estão te avisando que vai acontecer, que algo de errado já está acontecendo e ninguém está vendo, não foi refletido os efeitos no mundo. E se você pensar bem, o mundo não está dando errado, sabe? Igual eles ficam nesse alarmismo apocalíptico. As coisas só melhoram com o tempo, é fato. Hoje as pessoas vivem mais, têm acesso a tecnologias incríveis, e mesmo com os efeitos colaterais dos avanços, né? Sei lá, poluição, o ser humano às vezes não lida bem com as intensas interações sociais que nós temos hoje em dia. Mesmo com tudo isso, ainda vale a pena continuar avançando. Caso contrário, nós não continuaríamos em progresso. A gente teria parado já. É meio óbvio, não tem por que o ser humano insistir em algo que está acabando com ele mesmo. Agora, dando um leve spoiler do que foi falado ontem, cara, essa me pegou desprevenido. O Monark confessou que estava preferindo se relacionar com mulheres trans do que com mulheres normais. Só aí você já percebe que ele não tá bem da cabeça. Óbvio que não. Porque ele ao mesmo tempo não fala que é gay, que gosta de homem e tal, mas ele também não suporta as mulheres. Ele quer pegar um homem no corpo de uma mulher, porque às vezes ele não sabe lidar com a psicologia feminina ou algo do tipo. Eu não sei qual que é o problema dele. Mas, cara, ele não se dava bem com mulheres, isso ele deixou claro. Falou que elas eram muito complicadas e ele até deu uma vitimizada, falando que ele gostaria de encontrar garotas de programa mulheres, mas só achava trans. Por isso que ele tava pegando trans. Sei. Muitas vezes ele simplesmente não consegue suportar o fardo de conviver com uma mulher real e ele deve ficar criando esse tipo de narrativa. Eu duvido que se você rodar em um puteiro você não vai achar uma mulher. Cara, que porra é essa? Só ter homem prostituto de calcinha? Ah, essa não cola não, Marcão. É o que eu disse, às vezes o problema dele não é conseguir encontrar uma mulher, mas é querer encontrar uma mulher. Depois ele ainda falou que mulher nenhuma queria ele, que só tinha umas velhas de 50 anos querendo ele e tal. Primeiro que eu duvido que nenhuma mulher queira o Monark. Ele deve receber uns DMzinhos sim. Outra coisa, uma coroa de 50 já é um bom começo. Se o Monark não se dá bem com mulheres, ele precisa treinar, precisa jogando em campeonatos menores, mais desprezados, jogar no time de base para depois começar a jogar no alto nível. Mas a cabeça dele já deve estar tão frita que eu acho que ele simplesmente desistiu. Perdemos mais um guerreiro. Mas tá bom, fazer o quê, né? A escolha é dele. Mas falando ainda sobre o podcast, ao longo dele deu para perceber como o Monark parece realmente acreditar em tudo que ele fala.
Ele não parece estar tentando enganar as pessoas, mas está puxando todo mundo para o mesmo buraco dele. Esse monte de besteira que ele acredita pode explicar por que ele tá de tão baixo astral e mal da cabeça. Ele tá vivendo uma realidade inventada na cabeça dele, tá? Igual aquele cara, o Don Quixote, lutando contra moinhos de vento, achando que são dragões. Teve uma hora lá até que o Monark falou que existem pessoas contratadas pela elite global para vigiar ele 24 horas, para acompanhar ele nas redes ao vivo e fazer sabe-se lá o que com essa informação. Mas essa altura não seria melhor matar o Monark? Seria mais simples. E outra, por que uma elite global que controla tudo iria ficar preocupada monitorando o que o Monark faz? Ao invés de simplesmente, sei lá, bloquearem ele das redes. Não é assim que o Monark fala? Eles podem acabar com o mundo apertando o botão. Por que não acabaram com ele? Se eles dominam tudo, por que o Monark ainda tá falando em redes sociais? Por que os vídeos que ele aparece não são banidos? Então, olhando para a realidade, saindo do que ele fala, deixa bastante dúvidas, né? Será que eles podem fazer tudo isso mesmo que o Monark fala que podem? Porque seria muito mais simples, né? Já teriam acabado com o Monark se eles tivessem esse poder todo. O Monark mesmo falou que anda na rua sozinho ali, que não tá nem aí pra nada. No podcast ele fala isso várias vezes, eu não tô mentindo. É só assistir lá que você vai ter a comprovação de tudo que eu tô falando aqui. Se ele anda sozinho na rua, por que não mataram ele? Não é desafio nenhum. E outra, se estão vigiando ele, eles sabem quando ele tá na rua sozinho. Eles sabem o melhor momento pra atacar o Monark. Aí o Monark vem falar de clone e outras coisas. Será que ele não é um clone, então? Pra tá falando esse monte de besteira? Já raptaram o Monark na rua e trocaram ele por um clone? Ai, cara, eu não sei de mais nada. Enfim, a pessoa que vê o podcast, ouve o Monark, dá ouvidos pra isso mesmo, cara, ela ainda vai ver o Ryan e o Júnior concordando com tudo. Essa pessoa vai começar a acreditar naquilo. Mas antes, você precisa ver na realidade o que está acontecendo. É o que eu falei. Isso que eles estão contando lá no podcast, está realmente acontecendo? Ou eles estão só especulando, só avisando sobre um inimigo imaginário que está para chegar em algum momento? Ninguém sabe quando. Caralho, eles estavam falando que o Google, a Meta, a Apple e outros gigantes da tecnologia controlavam a sociedade. Irmão, o Google só existe no seu celular, no seu YouTube. Esse YouTube é o mesmo que deixou todo mundo ali rico e famoso. Então, eles estão reclamando do que exatamente? A qualquer momento eles podem abrir mão dessa vidinha boa para viver, entre aspas, livre, né? Livre do YouTube, livre do Google. Aí começam a falar, o ET de Varginha é real. Ih, cara, o buraco não tem fim. Se você começar a dar ideia para tudo, você vai ficar com dúvidas e vai adoecer igual o Monark. Então, eu não tô falando para você ser negacionista ou vendar os seus olhos para a realidade. Justamente o contrário. Aquilo que estão te falando é realidade? Isso tá realmente acontecendo ou é só teoria e conversa furada? Se tá acontecendo mesmo, o que eu posso fazer? Ou não tem nada acontecendo? Para que me preocupar? Eu espero que ele se recupere, saia desse buraco, pare de comer homens, comece a viver mais a realidade. Parar de trazer as pessoas pro mesmo buraco de depressão que ele tá, entendeu? Ele começou me contaminando no podcast ontem. De verdade, eu tava me desprevenido, eu não esperava por essa. Achei que ia ser um podcast leve, tranquilo. Aí eu falei, pô, isso aqui é aquele conteúdo pra te adoecer. Eu percebi isso ultimamente. Eu no YouTube tava vendo alguns conteúdos assim também, nesse sentido. Eu já tô dando uma cuidada a mais e, cara, o Monark entrou pra minha lista. Entrou pra minha lista de cuidados, que ele não tá bem. E se você ouvir ele também, você vai terminar mal igual ele, ou até pior. Então, muito cuidado com quem você acompanha, com quem você vê na internet. E dito isso, eu vou nessa.